Estamos trabalhando a nossa matéria de missiologia e também de métodos de evangelismo. E temos visto agora, diante da terrível situação que está se desenvolvendo ali no Afeganistão, com a ascensão do Talibã, uma vez que foram retiradas de forma bastante urgente as tropas americanas, eles tomaram todo o poder e estão perseguindo agora aqueles que eles entendem ser seus antagonistas, ali dentro daquele quadro. E temos visto então as diversas injustiças que já têm sido cometidas, mas por outro lado também temos visto a grande circulação de fake news, de notícias que apelam, através da mentira e do exagero, para tentar, talvez até numa boa intenção, comover, mas utilizando-se da mentira, o que não é uma ferramenta aceitável. Então temos que trabalhar sempre pela verdade. E para que a gente fortaleça então as informações verdadeiras, vamos trazer sites de confiança para que possamos estar nos inteirando, nos informando aí acerca do desenrolar dessas situações. O primeiro site que eu cito aqui é o Portas Abertas. Inclusive recomendo que você acesse, que você procure se inteirar das informações do campo missionário, para que você interceda, você ore pelos missionários, ore pelos cristãos que estão em países perseguidos, e você também se envolva fazendo doações. Como está aí, você tem esse botão, você pode entrar e fazer uma doação para contribuir, para colaborar com essa importante agência missionária interdenominacional. Então, não está ligada a uma denominação apenas, mas é interdenominacional. Então, está voltada especificamente para o trabalho missionário. O título do artigo que eles disponibilizaram é: Qual a situação dos cristãos no Afeganistão com a ascensão do Talibã? Entenda as dificuldades enfrentadas pelos cristãos secretos em meio à atual crise do país, de 16/8 de 2021, postado aí a 1h da tarde. Uma imagem que eles disponibilizam. A tomada do poder pelo Talibã aumenta a vulnerabilidade dos seguidores de Cristo no Afeganistão. Fonte CNN Brasil. Temos aí o texto que diz: Na semana passada, a Portas Abertas contou sobre a situação do Afeganistão após a tomada de algumas cidades pelo grupo extremista Talibã, que estavam aí contidos na parte montanhosa do país, devido à presença ali das tropas, mas com essa debandada, essa retirada urgente, essa retirada rápida, eles então viram aí um ensejo para tomarem todo o poder. Inclusive até o presidente se refugiou em outro lugar. Agora o país está completamente tomado pelos jihadistas. Então o jihad, inclusive eu vou indicar um outro site aqui também um site de grande peso, um site de apologia, de muita responsabilidade, que vai te explicar acerca desses termos, o jihad, a guerra santa. Hoje pela manhã a emissora de TV Al Jazeera divulgou vídeos exclusivos de combatentes do grupo entrando em Cabul, capital do país, tomando o poder do Palácio Presidencial e declarando o fim da guerra de 20 anos. O presidente Ashraf Ghani, devo estar lendo errado, sabe, pronúncia difícil, fugiu do país, segundo ele, para evitar derramamento de sangue e mais tragédias e mortes. Algumas fontes mencionaram que o líder poderia ter fugido para Uzbequistão e Tajiquistão, que são países vizinhos. Tem sido dias tristes para os cidadãos do Afeganistão, em um momento ainda mais perigoso para ser seguidor de Cristo. É uma situação incerta para todo o país, não apenas para os cristãos secretos. Nossos corações estão partidos, sabíamos que isso poderia acontecer. Não estamos surpresos, mas isso não torna a dor menor, conta o irmão Samuel, parceiro do Portas Abertas na Ásia. Os afegãos, bem como os estrangeiros residentes no país, estão tentando deixar o Afeganistão o mais rápido possível. Aí você vê nos telejornais aquelas imagens desesperadoras de pessoas invadindo os aeroportos, tentando de qualquer maneira sair do país, e até alguns que com medidas desesperadas se agarraram à aeronave lá de fora e caíram. Então você tem um jovem que inclusive era um jogador de base de futebol, e ele passou por essa trágica situação devido ao conhecimento que eles já têm do comportamento desse partido político, essa milícia, e a implantação da Sharia, tá certo? Da lei islâmica sobre toda a população. Então as consequências disso, e principalmente a perseguição deles àqueles que eles entendem terem sido cooperadores da presença americana ali no país.
fazendo fila nos bancos na tentativa de retirar as economias e ir para o aeroporto de Cabul para fugir do país. A situação no aeroporto ficou caótica. Muitos moradores que passaram os últimos anos ajudando as forças americanas estão agora solicitando vistos para sair. Embora o Talibã prometa uma abordagem mais moderna e reformada para o governo, os temores permanecem sobre como eles imporão a Sharia, ou Sharia, conjunto de leis islâmicas, nos próximos dias. Os cristãos secretos no país são especialmente vulneráveis, inclusive foi dito algo acerca de estar investigando celulares para procurarem aplicativos de Bíblia. Se assim encontrando, seriam então executados aqueles que fossem encontrados com esses aplicativos, né? Então tem circulado nas mídias esse tipo de informação também. Antes do governo Talibã, eles já tinham muita dificuldade em viver de acordo com a fé, pois tinham que mantê-la em segredo para amigos e familiares por medo da perseguição e até morte. Agora que o Talibã está no poder, a vulnerabilidade dos cristãos aumentou. Seria quase impossível ser um seguidor de Jesus no país. Estamos monitorando a situação, mas este é o momento para pedirmos a Deus que tenha misericórdia não só de seu povo, mas deste país como um todo. Finaliza Samuel, e de fato esse é o posicionamento. Não é apenas orar pelos cristãos, mas orar pela nação, por todo o país do Afeganistão, toda uma população que está entregue a um governo extremista, tá certo? É um governo violento, sanguinário. Então temos que de fato nos mobilizar em oração e também ajudar as agências que têm uma capacidade de mobilização maior no que diz respeito a auxílio, a ajuda a esses missionários, a esses cristãos. Então temos que entrar junto, né, com estas forças que já têm se estabelecido e já têm trabalhado especificamente nessa área voltada para missões, que é o caso aqui da Portas Abertas, tá certo? E também há outras agências missionárias importantes que trabalham nesse viés. Como orar pelos cristãos no Afeganistão? 1. Ore pelo pequeno grupo de cristãos no país. A situação é incerta e muitos não sabem em quem confiar. Peça para que encontrem força, sabedoria e paz nas promessas de Deus. Apresente a oração aos deslocados. Espera-se uma nova onda de refugiados afegãos indo para muitas partes do Oriente Médio e do resto do mundo. Clame pela proteção e provisão de Deus. 3. Interceda pelas mulheres. Muitas mulheres temem que a regra do Talibã signifique que elas sejam despojadas de oportunidades de educação. Mulheres envolvidas na educação nos últimos anos também podem estar em risco. Ore por proteção. 4. Peça pelos doentes. Os casos de Covid-19 estão aumentando no país e os hospitais são limitados no que podem oferecer. Não há certeza de como o sistema de saúde será capaz de sustentar com o novo governo do Talibã. Ore para que o sistema de saúde não entre em colapso. 5. Clame para que o país não seja um paraíso para extremistas. O governo do Talibã de 20 anos atrás é conhecido por ser facilitador de organizações de extremistas islâmicas, por isso, inclusive, que os norte-americanos se mobilizaram para lá para caçar, tá certo, a Al-Qaeda, né, que estava ali refugiada dentro, com, né, a bênção ali do Talibã. Então eles, uma vez que encontraram aí seus objetivos, tentaram ainda estruturar alguma forma de Estado ali, mas certamente é muito difícil devido a todo um histórico, né, e devido a uma dificuldade do povo lidar com uma outra forma de governo e as separações aí entre tribos, então muitos buscando apenas seus interesses tribais, mas sem uma consciência nacional. Cito aí aulas maravilhosas de professor Henry Cooker, tá certo? Henry Ozzy Cooker, se não me engano. E pode procurar Geopolítica, ele é especialista nessa área, inclusive tem trazido vídeos muito elucidativos. Clame para que o país não seja um paraíso para extremistas, isso aqui eu já li. Com o controle sobre o Afeganistão, o país poderia ser pago para uma nova geração de grupos terroristas. Então, o nome alterado por segurança, normal, né? Eles lidam diretamente, né, com esses países problemáticos, então eles precisam desse sigilo. Temos aí Portas Abertas e temos informações importantes, informações relevantes que nos mobilizam então a nos preocuparmos, a orarmos, tá certo? E nos envolvermos
com o que pudermos em relação a esse tema, né? Não ficarmos alienados em relação a ele. Então é melhor trabalharmos sim, e é unicamente aceitável trabalharmos com a verdade e não com mentiras, mesmo que aleguem boas intenções para elas, com números, né, dados inventados, criados artificialmente. Isso não vai nos ajudar. Precisamos trabalhar com a verdade. Então temos aí importantes informações acerca do Afeganistão, e dentre essa lista de oração eu coloco: ore pela conversão. Ore pela conversão, porque enquanto não houver uma conversão, enquanto não houver um quebrantamento de coração, não vai haver mudança real. E isso eu falo agora citando este site aqui, o CACP, Ministério Apologético. Veja as aulas do professor João Flávio Martinez. Ele explica, tá certo, toda a dinâmica dessa questão da religião, dessa construção dessa ideia religiosa, tá certo, dentro do islamismo, que inclui também essa questão dessa jihad, tá certo, desse posicionamento ante outras religiões, ante, né, outras culturas. Então temos aí esse posicionamento a partir da interpretação que eles fazem, né, sobre o Alcorão. Então é necessário entendermos por que eles pensam dessa maneira, entendemos por que eles interpretam dessa maneira, né? Então, para podermos entender, temos que ouvir pessoas responsáveis, pessoas que têm estudado a matéria, tá certo? Que inclusive têm tido alguns problemas porque têm exposto isso de forma bastante veemente, de forma bastante clara. Então precisamos dar ouvidos a pessoas assim, que têm se dedicado, se empenhado nesse estudo, têm comunicado informações importantes. Então nesse site CACP, inclusive recomendo que você também entre, faça doações, ajude a manter esse site aberto, esse grupo de apologética atuante, porque eles têm contribuído grandemente aí para a elucidação de temas fundamentais. Você pode ler cada um desses artigos, são muitos artigos a respeito, são vídeos também, tá? Perigo do Ocidente ser refém do Islã, o problema é o Talibã, a teologia do Islã, a pergunta, então ele vai esclarecer aqui a dinâmica de toda essa situação, as crenças que são pilares do islamismo, Allah não é o Deus da Bíblia, então a questão da Polícia Federal, porque certos grupos que se dizem representantes do Islã aqui no Brasil entraram com processo tentando censurar, tá ok? Informações a respeito dessa dinâmica, tá certo? Dessa interpretação sobre esses textos e essa manifestação desta religião. Então temos que nos inteirar a respeito do assunto. Por mais que você pense, está longe, não está tão longe assim. Lá você vê essas manifestações desse meio, mas existe em todo o mundo influências que estão cada vez mais crescendo. Então precisamos estar cientes acerca disso. Obviamente não para qualquer tipo de reação preconceituosa ou violenta, mas sim para estarmos muito bem informados e podermos então nos posicionar como cristãos, orando, evangelizando, tá certo? E também afirmando a nossa fé de forma cada vez mais certa, como Pedro disse, aconselhou, para declarar de forma tranquila as razões da sua fé. Então para isso você tem que primeiro analisar, estudar, examinar, tá ok? Por isso cito aqui site Portas Abertas, tá ok? Para informações acerca do campo missionário, e Ministério Apologético CACP para maiores informações a respeito da problemática, tá certo? A respeito de como funciona, de como é essa dinâmica, de como é construída essas ideias, tá ok? E Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos agora dar continuidade com a palestra do presbítero Rodrigo Matrone, que vai nos dar dados, tá certo, acerca do trabalho missionário dentro da Assembleia de Deus, aqui no setor 34 Pinheiros, e também dados gerais acerca das missões. Muito obrigado. De criar meios para que a igreja possa formar um entendimento de que a obra missionária é um dever da igreja e não de quem está somente na frente dos departamentos. Seja o envolvimento da igreja no que concerne a obra missionária, no que concerne ao cumprir a grande comissão, né, e de fazer discípulos de todas as nações, pregar o evangelho, né, então conscientizar a igreja. Então nós vamos falar um pouquinho de missiologia, ou melhor, de estatística missiológica, e depois eu quero mostrar para vocês algumas fotos dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E eu não sei se é possível colocar áudio, mas eu tenho alguns vídeos aqui de alguns missionários
inclusive endereçaram vídeos ao nosso setor de trabalho. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de pedir para vocês que vocês sintam a vontade para participar. Se parar, a gente para, faça colocação, se tiver sugestões, ideias. Eu acho que é um momento de crescimento mútuo, de compartilhamento de conhecimento. E de repente daqui a gente pode até tirar demandas que possam ser aplicadas ao nosso setor de trabalho. Vamos seguindo. Meus irmãos, desde o ponto de vista organizacional da nossa igreja, a gente falando de uma perspectiva hierárquica, então nós temos aqui que é a nossa Assembleia de Deus do Ministério do Belém, a sede de São Paulo, e o nosso pastor presidente é o pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, que é que nos dirige também nas questões de departamento de missões. Seguindo aqui do nosso departamento, aqui do nosso setor 34, que é o nosso pastor Paulo Moraes, e cabe ressaltar o grande empenho que o pastor tem tido em relação ao departamento de missões, em relação aos trabalhos de evangelismo, né? O apoio para que seja intensificado esse trabalho de pregação de evangelho. E, inclusive, indo junto conosco evangelizar, como tem feito o pastor Paulo, e também cooperado dentro do ponto de vista financeiro, dentro do ponto de vista de assistência social, e interagindo com todo o nosso setor de trabalho. Nós temos um grupo de missões, que o pastor faz parte, e nós temos toda uma interação através desse grupo de WhatsApp. E na Secretaria de Missões, setor 34, estou eu como secretário no momento, juntamente com o pastor Arim e juntamente com o nosso irmão presbítero Biratã, que também é o coordenador de missões ali da congregação da Vila Ângela. Meus irmãos, aqui a gente pensa no nosso setor, como que ele está estabelecido. Eu queria mostrar para vocês que é muito interessante. Então a gente tem a nossa sede e todas as congregações do nosso setor, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, Jaguaré 2, nosso irmão Ezequiel Cardoso, coordenador de missões Jaguaré 2, Jaguaré 1, presbítero Cícero, universitário nosso irmão André, educandário Vanderlei, João 23, Moisés, Coab Raposo, nós temos no nosso setor sempre um representante, Gili Emerson está na Coab Raposo, Vila Leopoldina, presbítero Eliarque, desenvolvendo trabalho de missões. No Continental, nós temos nosso irmão Luciano, Jardim Esmeralda, presbítero Anísio, Vila Anglo, presbítero Danilo, Vila Madalena, aqui a congregação, o irmão Silvio, que está conosco. Tivemos, inclusive, semana passada, na sexta-feira passada, desenvolvendo um trabalho de oração em favor de obra missionária. É o momento que o nosso setor se reúne para orar para os missionários que estão em campo, pelo nosso departamento, para que Deus guarde a igreja, pelos líderes da nossa igreja, pelos pastores da igreja. A congregação do trabalhador, a gente tem o nosso irmão Antônio, desenvolvendo um trabalho de assistência social juntamente com nossos irmãos lá em Osasco, pelas madrugadas, entregando cobertores, cesta e marmitex, né, alimentação. Parque P, Irmã Gabriela, Jardim de Abril Douglas, São Jorge, Alexandre, Vila Sônia, Biratã, Boa Vista nós temos nosso irmão Reinaldo, Rio Pequeno, Eliezer, Vila Dalva, irmão Rafael, São Remo, Eduardo, Luísa, nosso irmão Castro, e Coab Munk, nosso irmão Marcos. Então nós totalizamos aí o total de 23 templos em nosso setor, e todos os templos desenvolvem trabalhos de conscientização missionária, departamento de missões, e também corroboram contribuindo financeiramente. Tá? Eu coloquei aqui para os irmãos visualizarem, a gente tem uma legenda por distrito. Irmãos, qual que é o nome do nosso setor de trabalho? Setor 34 de Pinheiros? Amém, é isso aí, meus irmãos, não tenha dúvida não, pode falar com convicção. É Pinheiros. Agora olha que interessante, por distrito, somente a congregação do Vila Madalena faz parte do distrito de Pinheiros. Curioso. Olha que interessante, a congregação, por exemplo, do Jaguaré 2, do Jaguaré 1, faz parte do distrito de Jaguaré. Interessante. A congregação, por exemplo, da Vila Leopoldina faz parte do distrito de Vila Leopoldina. Olha que curioso, Trabalhadores faz parte do distrito de Osasco, município de Osasco. A congregação da Vila Anglo está no distrito de Perdizes. Então eu coloquei uma legenda para os irmãos verem, ó, aqui, ó, Coab Raposo, todos amarelinhos, ó, parte do distrito de Coab Raposo Tavares. É? E o que chama a atenção, irmãos? Por que eu coloquei isso? Porque dentro de uma perspectiva organizacional, e pensando em obra missionária, e pensando em evangelismo, a gente vê que no nosso setor 34 Pinheiros, do ponto de vista territorial,
a gente tem uma área muito abrangente que a gente pode trabalhar e desenvolver trabalhos de evangelismo missionários com a finalidade de expansão do reino de Deus, com a finalidade de edificação de templos para acolher a igreja do Senhor. Então nós temos essa visão. Por isso que nós estamos frequentemente, todos os finais de semana, saindo às ruas para evangelizar. Nosso setor, todo final de semana, alguma congregação está desenvolvendo evangelismo com culto ao ar livre. Amanhã estaremos na região do Rio Pequeno, na Politécnica, esquina com uma rua, não me lembro, mas é da Politécnica. Estaremos fazendo um trabalho juntamente com nossos irmãos da universitária e todo o setor envolvido para conscientização missionária, para evangelismo e falar do amor de Jesus Cristo. Foi para isso que ele nos chamou. Dando seguimento, meus irmãos, vamos entrar numa questão de uma estatística mundial missionária. Eu acho legal porque os números, eles falam muito com a gente. Então a gente fala aqui da janela 1040. Os irmãos já ouviram falar da janela 1040? Então tá. Janela 1040, você pega o mapa, 10 centímetros por 40, você vai ter os países onde ocorre maior perseguição dos cristãos. Tá? São países que são menos evangelizados, e a gente fala aqui, ó, 62 países menos evangelizados do mundo. Né? Para quem ama o evangelho e sabe o valor de uma alma, isso chama muita atenção, isso comove, isso nos dá um alerta, nos desperta em relação à obra missionária. Ó, 97% dos povos não alcançados, ou seja, no mundo, 97% dos povos não alcançados estão aqui nessa região da janela 1040. Né? É desejo do Senhor que todos venham ouvir o Evangelho? É desejo do Senhor que todos venham ouvir o Evangelho. Né? Jesus Cristo vai vir enquanto todo mundo não ouvir o Evangelho? Há quem julgue, não vou aumentar nesse mérito. Mas certo é que há uma importância da igreja em avançar. Ó, 82% da população mais pobre do mundo. Ou seja, a gente tem 82% da população do mundo ali, que é a mais pobre, e que também carece da pregação do Evangelho, carece da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curioso, né, meus irmãos? Muito interessante. Olha que interessante, ó, nesse país onde tem a maior dificuldade, de maior perseguição, onde há maior resistência à pregação do Evangelho, a gente tem somente 8% de toda a força missionária mundial. Quando a gente pega todas as igrejas, todas elas, todas as denominações que desenvolvem trabalho missionário, todas, a gente tem somente 8% da força missionária nesses países. Né? O porquê disso? Por conta da própria resistência que esses países fazem em relação ao Evangelho. Como os irmãos bem sabem, tem países em que se pregar o Evangelho é uma condenação de morte. Então tem países, por exemplo, que as igrejas são subterrâneas, como o caso da Arábia Saudita. As igrejas lá são subterrâneas, não pode ter pregação do Evangelho, não pode ser flagrado com uma Bíblia, senão é condenação de morte, é perda da vida. Isso fez com que a igreja não fosse até lá? Não. Mas é interessante que o irmão Júnior colocou, de uma forma muito clara, pontual, objetiva, muito boa ainda, a necessidade do missionário se adaptar ao ambiente para que venha pregar o Evangelho. Né? Então é assim, você não abrir mão da verdade, mas se faz necessário você adaptar-se à situação, à realidade, para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. E com o tempo, como uma sementinha que é semeada, que vai sendo regada, a árvore possa crescer e dar frutos. Nem sempre, o choque cultural é uma coisa muito complicada, tanto para o missionário como também para quem está recebendo o Evangelho. Né? Tem relatos de tribos, por exemplo, indígenas, que são desenvolvidas obras missionárias, em que o missionário teve uma dificuldade, porque a esposa dele foi lavar o cabelo no rio e usou shampoo. E para aquela tribo, a mulher que espumava a cabeça estava possessa de demônios. Então ele teve muita dificuldade. Né? Você imagina, é um conflito religioso, espiritual e cultural muito grande. Então você manter um missionário ali depois dessa situação é muito difícil, porque as pessoas tendem a não aceitar mais aquilo que ele vai pregar, aquilo que ele vai falar. Né? Tribos, por exemplo, que a esposa do missionário tem que ficar com os seios à mostra, porque a tribo, as mulheres ficam com o seio à mostra. É desonroso para a mulher tampar os seus seios. Né? E tudo isso se faz necessário. Né?
E os missionários, as esposas dos missionários não têm negado a tais práticas. Por quê? Por amor ao Evangelho. Porque precisa, é uma emergência ganhar almas. Jesus vai voltar e muitos vão ficar. Tá? Ó, irmãos, 100 milhões de crianças vivendo nas ruas. Irmãos, é metade da população do Brasil de crianças só nas ruas. Desses países da janela 1040. Tá? A cada 5 crianças nascidas, 2 são abortadas. 40% das crianças sendo abortadas, genocídio, né? Infanticídio, tá bom? Existem 19 milhões de refugiados por causa de guerras e conflitos, países extremamente conflitosos, países onde a guerra a todo momento, não há paz nesses países, né? Achei curioso e muito interessante, os irmãos estavam colocando em relação ao impacto que o Evangelho traz, que Cristo traz em uma população, né, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso. Os irmãos bem lembram que John Wesley teve uma dificuldade em relação a isso, né, quando da criação da escola bíblica dominical. Era uma cidade que estava entregue, as crianças eram criminosas na sua mais tenra idade, um lugar difícil. E John Wesley, na direção de Deus, edifica a escola bíblica dominical e começa a fazer educação religiosa cristã para as crianças. Depois de alguns anos, acabou a criminalidade naquele lugar. Não existia mais criminalidade. Então, a transformação do Evangelho do ponto de vista social. Por isso que até aqueles que não acreditam em Deus entendem que a igreja tem um grande, do ponto de vista histórico, inclusive, tem um grande impacto na transformação de princípios morais dentro de uma população, dentro de uma sociedade. Seguindo, ó. Irmãos, existem 22 milhões de prostitutas nesses países. Mulheres que carecem do Evangelho. 22 milhões, meus irmãos, é quase 2 vezes o tamanho, da população do estado de São Paulo. Só de mulheres em situação de prostituição. 520 milhões de favelados em condições subhumanas. Ou seja, 500 milhões de pessoas que estão em condições subhumanas, que não têm condição de higiene, que estão enfermas, que estão vivendo à beira de esgotos e problemas sanitários diversos, que não têm acesso à informação, à educação, que não têm acesso à alimentação de qualidade. 520 milhões de pessoas em condição subhumana, ou seja, em que não se poderia haver nem humanidade nessas regiões. Tá? Existem 2,3 bilhões são pessoas não alcançadas. Ó. Olha a quantidade de pessoas de ponto de vista mundial, né, de massa populacional que não foi alcançada ainda pelo Evangelho. Por isso que quando a gente pensa em missões transcultural, também a nossa visão do ponto de vista de oração, de contribuição, se volta à janela 1040. É um local muito necessitado do Evangelho de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, foi o versículo que foi deixado, principiado aqui na aula, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é possível dizer por esse versículo, afirmando biblicamente, que o amor de Deus está também para todas essas pessoas, o olhar de Deus está para todas essas pessoas. Você sabe que pensar em missões nos faz refletir, como o irmão Júnior bem colocou, nos faz refletir no sentido de como eu sou enquanto cristão. Nos faz refletir. Por isso, quando ele fala assim, olha, um tapa na cara, realmente é um confronto. Porque quando a gente começa a ver esses dados, essa posição da igreja frente a esta realidade, a gente começa a ver muitas falhas em nós mesmos. A gente nem falando de igreja, nem de denominação, a gente começa a olhar para nós mesmos e falar assim, olha, eu preciso fazer mais, eu tenho que orar mais por esses países. Eu tenho que dobrar no jeito, eu tenho que jejuar, para que Deus faça uma obra, que Deus transforme, porque Deus nos colocou numa condição favorável de estarmos no Brasil, um estado laico de direito, que a gente pode tanto aceitar a Jesus Cristo, como a gente pode pregar a Jesus Cristo. Mas essa não é uma realidade de todas. Mas olha que interessante, isso não tem impedido das pessoas, ainda que perdendo a vida, venham pregar o Evangelho. Porque o amor de Deus no coração das pessoas transborda, é tão grande, tão transbordante, que a pessoa, quando aceita Jesus Cristo, ela não consegue ficar calada. Ela tem que pregar que Jesus Cristo é bom, que Ele liberta, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu, que transforma a vida, que esse mundo é passageiro, que nada daqui é tão importante quanto ganhar o reino dos céus, que nos importa entrar no reino dos céus com muita luta, com muita dificuldade, que a porta é estreita. Então, esse agir do Espírito Santo em nossas vidas nos projeta, esse dínamo nos projeta
ainda que precise necessário perder a vida, as pessoas, os missionários estão desenvolvendo a obra. Nós temos hoje, para os irmãos terem uma noção, uma rede de canais que chama Sat7. E o Sat7 é uma rede de canais evangélico que prega o evangelho em países onde o evangelho não pode entrar. Porque o que acontece? Para o mundo muçulmano, e esses países muçulmanos que o evangelho não pode entrar, eles assistem muita televisão. Então na casa deles eles podem colocar canal evangélico e muitos têm aceitado Jesus Cristo. Então existe uma força evangélica em todos os lados, uma força missionária em todos os lados para que o evangelho possa chegar. Ainda que se porventura não possa ir presencialmente, ou nem todos possam estar indo presencialmente, ou a gente não consiga de certa forma, em razão de ter que ter igrejas subterrâneas, de não pode ser explícita a pregação do evangelho, por um outro lado você tem uma massa de pregação de evangelho através dessas redes, né, pela internet. Então a igreja não está parada, a igreja está avançando, a igreja vai avançando do jeito que dá. O interessante de pregar o evangelho, da obra missionária, é que não importa como que você vai fazer, faça, não importa, faz o evangelho, prega em tempo, em hora de tempo, qualquer recurso que você puder usar que vai favorecer o evangelho. Não se preocupe com metodologia, com conhecimento, né? Como o irmão bem colocou aqui, Paulo falando, não com sabedoria de palavras, né? Não cheguei com isso, mas eu quis falar do evangelho de forma simples, de forma pontual, objetiva, que Jesus que transforma, né? Paulo é interessante que ele chega um momento que ele fala, até de uma forma meio dura, que ele fala do conhecimento dele, filosófico, poliglota, criado aos pés de Gamaliel, um teólogo, um quenolador. E aí ele fala assim, julgo tudo isso como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Ponto, gente, avança. O objetivo é Cristo e acabou. É isso que Paulo fala, né? Então, olha que interessante, meus irmãos. Quando a gente pega então a janela 1040, aqui embaixo, do ponto de vista do mapa, né? Então a janela 1040 seria isso aqui. Aí aqui embaixo a gente tem os países que fazem parte da janela 1040. Eu queria pelo menos, não somos muitos países, vamos pensar só nos primeiros aqui. Então a gente tem no primeiro lugar em ranking de perseguição a Coreia do Norte, né? E aqui é interessante, você vê um sinalzinho de igual. O que é um sinalzinho de igual? É porque não mudou o nível de perseguição lá, continua muito intensa. Nem aliviou nem piorou, continuou ruim, continuou péssimo, essa é a grande verdade. Afeganistão, houve um aumento da perseguição dos cristãos em relação aos anos anteriores. Então a perseguição de cristãos no Afeganistão está cada vez mais crescente. Inclusive, para os irmãos terem uma noção, o nome do país não é nem Afeganistão, é República Islâmica do Afeganistão. Eles transformaram o islamismo de uma forma estatal, né? Que lá é o islamismo e acabou, não se aceita outra religião, né? A Somália, olha que interessante, a Somália em 2021 se manteve igual. Só que assim, a Somália olha que interessante, irmãos, em 2016 a Somália estava na 7ª posição em perseguição dos cristãos. Isso em 2016, em 2017 ela assumiu o 3º lugar. E de 2017 até 2021, há 4 anos, ela mantém em 3º lugar o índice de perseguição. Eles levantaram a bandeira contra o evangelho lá naquele país. Então, a Líbia aumentou a perseguição, o Paquistão se manteve ainda, não mudou, mas continua no 5º lugar de perseguição de cristãos, né, ao cristianismo. Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e Índia. Então, vamos mudar um outro slide que a gente vai ver de uma forma mais estendida. Olha que interessante, a Coreia do Norte, opressão comunista, tá? É um estado comunista e eles têm uma ideologia de eu acho que é assim que fala, meus irmãos. Essa ideologia aqui é uma ideologia antropocêntrica, né? Então ela prega a autossuficiência. Então o homem não precisa de Deus, ele é autossuficiente, né? Isso é terrível, tá? Realmente impregnar algo que faz eles resistirem e não aceitarem. Quando você vai falar assim, olha, você precisa de Jesus, eu não preciso porque eu sou autossuficiente, porque eu estou crescendo nessa ideologia, tá? Então, Afeganistão, o islamismo. Vamos pensar assim, do top 10, a gente tem a Coreia do Norte, que é a ideologia de Jong-un, e aí a gente vai ter os outros 8 países que fazem parte do islamismo. O islamismo não aceita de forma alguma o cristianismo. Países islâmicos não aceitam o cristianismo de forma alguma. Até porque, olha que interessante, os países islâmicos que pregam-se o islamismo, eles têm o Alcorão como a regra de fé e prática deles.
e que inclusive o Alcorão tem textos que são muito parecidos com a Bíblia. Por exemplo, lá no Alcorão vai estar falando assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de Allah, salvá-la-á. Aí o que acontece? Eles colocam, os extremistas, né? Colocam uma bomba no peito e entregam a sua vida a Allah, né? E depois só descobre quem que era o homem-bomba porque encontra a cabeça que foi projetada a muitos metros de distância. Então eles acreditam que estão desenvolvendo um trabalho para lá. Então quando você pensa no extremismo do islamismo, a ponto de tirar a sua própria vida, para eles tirar a vida de um cristão, alguém que está pregando o evangelho, não é nada demais, visto que eles têm coragem de tirar até a própria vida em razão de já estar fazendo um trabalho a lá. Então eles têm uma hierarquia divina, né, se assim pode se dizer, muito parecida com a nossa, né? Um pouco diferente na verdade. Aqui a gente fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então a gente tem Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Lá eles pensam em Allah e o profeta Maomé, que é como se fosse o Cristo, né? Então a linha deles, do ponto de vista teológico, se dá dessa forma, mas são também monoteístas, né? E a Índia vem também uma república nacionalista, né? E o hinduísmo. E aí o hinduísmo, meus irmãos, tem trocentas vertentes, né? Milhares de vertentes. Tem mais de 2.000 religiões do hinduísmo, que são vertentes, né? E Yangyan, e entre outras, que são vertentes do hinduísmo, né? O encontro do Nirvana e tantas outras que eles utilizam. Agora olha que interessante, meus irmãos, vamos falar um pouquinho de estatística de Bíblia traduzida. Por que é importante a gente pensar em Bíblia traduzida? Porque a Bíblia é a maior regra de fé e prática do cristão. O que distingue uma igreja cristã de uma igreja, de uma seita herética, é a interpretação fiel das Sagradas Escrituras, né? Então aqui a gente faz a distinção das igrejas e das seitas. Então olha que interessante, meus irmãos. Existem 6.809 línguas em todo o mundo. Em todo o mundo, 6.809 línguas. A Bíblia toda traduzida está somente 333 línguas. Olha que contraste, meus irmãos, em relação às 6.809 línguas em todo o mundo. 1.140 línguas têm apenas trechos da Bíblia traduzida. Apenas trechos. 500 têm apenas o Novo Testamento. E aí eu considero 333, que o 333 já está aqui dentro dos 500. Que tem toda a Bíblia traduzida, tem também o Novo Testamento traduzido. 4.500 línguas, não tem nada traduzido. Nada. Não tem nenhum trecho, nenhuma palavra, nada da Bíblia traduzida. Eu tenho falado isso em algumas salas. Às vezes a pessoa pensa, não consigo ir lá para fora. Entrega um tempo da sua vida para traduzir Bíblia, por exemplo. Por exemplo. Exatamente. A gente precisa de missionários que possam ajudar, cooperar a traduzir a Bíblia, porque muitos não estão tendo nem acesso à palavra de Deus, tá? Que é o verbo, né? Como o irmão bem colocou. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é palavra, né? Ele é a palavra de Deus. E 333 línguas não mapeadas, ou seja, são línguas que você nem sabe como que estão no momento em relação à religião, em relação à Bíblia ou qualquer outro livro ágrafo, né? O povo que nem tem uma língua escrita, e o missionário às vezes tem que pegar a base linguística dele e colocar naquela língua, né? Aquele povo. Bem apontado. Olha que interessante, meus irmãos. Vamos pensar agora, é o mesmo gráfico, mas pensando em termos de porcentagem. Então, olha, 5% das línguas são traduzidas. 18% somente alguns trechos, 8% somente o Novo Testamento, e a gente tem 69% das línguas sem a Bíblia traduzida. Olha só a necessidade. A gente está falando 69% de línguas de povos que não têm acesso à palavra de Deus. Olha como é urgente, como que é importante o trabalho do missionário, e importante o trabalho da igreja em relação à obra missionária e a conscientização missionária. Olha que interessante, meus irmãos. Agora a gente vai falar aqui de idiomas, ao menos um livro da Bíblia, que tem ao menos um livro. 2.395 idiomas que ao menos tem um livro da Bíblia.
Então, a América do Norte, 75, né? A gente vem com o número 75. A Europa, 210. Oceania, 420. Tem ao menos um livro da Bíblia. Estou pensando em continentes, né? Ásia, 509. Tem ao menos um livro da Bíblia traduzido. E a África, 680. Ao menos um livro da Bíblia traduzido. Né? Seguindo, vamos para estatística de religião agora. Principais religiões do mundo. 28% das religiões do mundo são o cristianismo, entre as suas mais variadas denominações, catolicismo, protestantismo e vai seguindo. Tá? 22% da religião no mundo estão no islamismo. Inclusive eu escrevi invertido aqui, mas é islamismo. Tá? Os irmãos me perdoem. 15% das religiões do mundo, hinduísmo. 8% budismo. 12% sequer tem alguma religião. Meus irmãos, em termos de número é muita coisa. A gente está falando aí na casa de bilhões de pessoas que sequer têm religião. E aqui 15% outros. Aí vai ter o ateísmo e tantas deísmo e pessoas que na verdade têm uma certa crença, mas que não tem uma religião definida. Tá? O que isso nos chama a atenção? Olha o potencial. Quando eu vejo esse número aqui, alarmante, olha, não tem religião, olha, nem sabe o que é da vida. Isso aqui eu vejo com uma perspectiva missionária. Olha o tanto de gente que a gente tem para alcançar. Olha o tanto de trabalho que a gente tem para desenvolver na frente da obra missionária. Olha a responsabilidade da igreja cristã, que foi salva, lavada no sangue do Cordeiro, que tem uma determinação pontual, estabelecida por Cristo, frente a essa realidade de pregar o Evangelho. Tá? Olha que interessante, meus irmãos, principais religiões no Brasil, por milhão de população. Então, quando a gente pega o Brasil, que tem 211 milhões de habitantes, desses 211 milhões, 105 milhões são de católicos. Então, nosso país é um país majoritariamente cristão, cuja maioria são católicos. Isso aqui é muito importante. 65 milhões e 100 mil evangélicos se declaram evangélicos, são protestantes. Então a gente coloca aqui, vamos pensar assim, irmãos, do cristianismo, né? Dentro do cristianismo, a gente pensaria aqui em 170 milhões e 100 mil pessoas que se declaram cristão. E aí quando o irmão Júnior coloca aqui, Edmilson Júnior coloca sobre questões de ideologia de gênero, sobre questões de princípios, de filosofias, que confrontam a palavra de Deus e que nos parece que está realmente cozinhando sapo, irmão? Está cozinhando sapo, que nos faz assim, pensar assim, olha, cadê esse povo frente a esta realidade de se estabelecer em nossa nação, uma nação majoritariamente cristã, princípios que confrontam, que batem de frente, que são opostos. A voz deles. Cadê a voz? Cadê a força das igrejas brasileiras? Por isso que quando pensa assim, olha, será que nós estamos dormindo? É uma triste realidade falar, será que nós estamos dormindo? Eu não vou formar um juízo em relação a isso, mas eu preciso olhar para mim, tá? Enquanto igreja, para ver se eu não estou dormindo em relação a isso, tá bom? Do ponto de vista até político, religioso, e principalmente tem situações como o próprio Cristo falou que a gente só consegue solucionar no jejum e na oração, né? Então precisamos de movimentos nesse sentido, principalmente. Inclusive, observar, quando a gente fala de obra missionária, a gente precisa lembrar da importância da oração da igreja. A oração da igreja, se os irmãos bem lembrarem, quando Pedro foi preso, a igreja estava em casa orando e o anjo foi lá e libertou Pedro. Então isso nos faz observar a importância de a igreja orar em favor de obras missionárias e em favor dos missionários, em favor também de transformação da nossa nação do ponto de vista de princípios ideológicos e de cristianismo, né? 21 milhões, 100 mil no Brasil não tem religião. Meus irmãos, é muita gente. A gente está falando mais do que o estado de São Paulo, vou pegar aqui como referência, porque aqui no estado de São Paulo tem muita gente, mas é mais que o estado de São Paulo sem qualquer religião, né? Então, um povo que precisa ser alcançado pelas igrejas. 6 milhões e 300 mil se declaram espíritas, que são seguidores de Allan Kardec, que acreditam
em espíritos, reencarnação, enfim. Tá? Então, 6 milhões e 300 mil. 4 milhões e 200 mil na África do Sul, são as religiões africanas, né? Umbanda, Quimbanda, feitiçarias que vêm das regiões africanas. E isso aqui é interessante, meus irmãos, porque há pouco tempo, há uma década atrás, a gente tinha 2 milhões. E agora a gente pode ver em 10 anos que houve 100% de crescimento das religiões africanas em nosso país. Tá? E 4,2 milhões são as outras religiões, todas as outras. Budismo, hinduísmo, que tem aqui no Brasil, né? O próprio judaísmo, que é uma porção bem menor, não tem expressão do ponto de vista numérico, tá? Mas estão incluídas nos 4,2 milhões. E os ateus, meus irmãos, 2 milhões de ateus se declaram ateus aqui no Brasil. Não é pouco. Se a gente fala que a gente tem um país majoritariamente cristão, 2 milhões reflete para a gente um dado muito expressivo do ponto de vista de ateu. O que acontece para uma pessoa aqui no Brasil ser ateu? Isso é interessante a gente pensar. Tá? Inclusive, como o irmão Júnior colocou, os ateus, muitas das vezes leem a Bíblia inteira, desenvolvem princípios, desenvolvem filosofias para confrontar a Bíblia. Que é aquele momento que você realmente precisa estar preparado, porque você pode ser questionado por um ateu a razão da sua fé. E você precisa saber falar, e aí eu digo, falar não tão somente com conhecimento, mas aí é falar na unção, na presença do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode convencer um ateu da existência de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Né? Pois bem, meus irmãos, em termos de porcentagem, então olha aqui, 51% da população é católica no Brasil. Né? Seguido aqui dos evangélicos, eu vou mostrar depois um gráfico muito interessante em relação à questão dos evangélicos. Os irmãos vão observar. Sem religião, 10%, espírita, 3% da população brasileira é espírita, 2% são africanas, religiões, 2% outros e 1% ateu. 1%, mas não menos importante, do ponto de vista de missões de evangelismo, os ateus. Pois bem, agora a gente vai falar da população de protestantes, meus irmãos, no mundo. Então a gente vem numa linha crescente. Na Alemanha, meus irmãos, a gente tem 24 milhões de protestantes. Se declaram lá protestantes, evangélicos. África do Sul, 30 milhões e 100 mil pessoas se declaram protestantes. Reino Unido, 44,7 milhões de protestantes. Pastor Alvino, China, onde tudo tem que passar por um crivo lá para ver se está conforme aquilo que o Estado entende, se não vai deturpar aquilo que eles acreditam, os princípios daquele país. 58 milhões de pessoas que lá se declaram protestantes, cristãos protestantes, na China. E o Brasil em segundo lugar, meus irmãos, 65 milhões e 100 mil pessoas se declaram como cristão protestante. É bastante, né, meus irmãos? Mas dá para crescer, não dá? Exatamente. E aqui no primeiro lugar de ranking, os Estados Unidos, com 160 milhões de pessoas que se declaram lá, a população se declara como protestante. Observe isso aqui que eu estou falando, o Brasil, que é a nossa realidade, tá? Em relação ao Brasil, nós vamos mudar o slide agora, e os demais países agora, que vem nessa crescente como os países com maior número de protestantes no mundo. Agora a gente vai falar em termos de porcentagem. O que é isso aqui, meus irmãos? Quando você pega a quantidade de protestantes versus a quantidade de população. Então a África do Sul tem 60% da população protestante. A Alemanha já nem aparece mais. A Jamaica, 60% se declara protestante. Então 60% da população é crente lá, meus irmãos. Crente. Olha o trabalho que foi desenvolvido a ponto de 60% da população ser cristão e protestante. Na Suíça, 49% se declaram protestantes. Estados Unidos, que era o primeiro lugar do ponto de vista de número de protestantes, está com 46%, que não é ruim, é muito bom e vai melhorar em nome de Jesus. Estão com 40% de protestantes, se declaram protestantes. Né? A Suécia, 46% se declaram protestantes, religião. E o Brasil, meus irmãos, 30% se declaram protestante.
Então o Brasil, que estava em segundo lugar, na verdade ocupa a 21ª posição em relação à quantidade de população e aqueles que se declaram cristão, protestante. Então, frente a isso, a igreja evangélica tem uma realidade que precisa ser trabalhada e avançar. Nós temos assim 30%, eu acredito, do meu ponto de vista, ser muito pouco. Eu acredito que a gente precisa trabalhar mais aqui, não só pensando em missão transcultural, a gente precisa trabalhar com várias frentes, mas a gente não pode deixar de lembrar da nossa nação, porque é uma nação que precisa da pregação do Evangelho. A gente está falando de 30% de protestantes, quando eu falo 51% de católicos, né? Isso em termos de massa, de número, a gente fala, principalmente o que pesa muito é a questão da idolatria, né? A gente precisa avançar nessa frente, tá? Pois bem, ó, em países com menor número de protestantes, Paquistão, 1% se declaram protestantes lá, né? Até porque se declarar muito abertamente, está para ter problema lá. 1% no Vietnã. Olha o que o irmão Edmilson colocou. Olha a triste realidade da França. Triste realidade. 2% somente são protestantes, cristãos protestantes na França. A maior massa populacional do ponto de vista religioso da França são os católicos lá. Na Sudão, 2%. Meus irmãos, país pertinho da gente, ó, faz parte do nosso continente aqui. Colômbia, 3% somente se declaram protestantes lá. A gente tem um pastor que faz um trabalho lá do nosso ministério, desenvolve um trabalho lá, pastor José Satiro. Faz um trabalho lindo lá, maravilhoso. Olha, e ele foi um dos grandes precursores aí da obra missionária lá nesse país da Colômbia. Que acredito que o Sudão também é obra dele também. Sim. Ele está também no Sudão e no Sim, Sudão, né? Sim. Então assim, olha que interessante. Bem colocado, pastor Alvino. Olha que interessante. Isso precisa melhorar do ponto de vista missionário. Olha o olhar de Deus frente a essa realidade, né? Pois bem, meus irmãos, deixa eu acompanhar aqui para não passar do horário. 38 minutos? Ai, que benção. Isso. Não quero passar do horário para ser convidado de novo mais para frente. Não, depois não chama de novo, né? Mas com certeza vai chamar, Vamos lá, meus irmãos. Olha que interessante agora. Olha, vamos falar das famílias denominacionais no Brasil. Então, do ponto de vista de igrejas, né, de denominações, a Assembleia de Deus das igrejas protestantes, né, Assembleia de Deus, 20.321.000 membros, mãos de sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, são nossos irmãos em Cristo. Glória a Jesus, ó, 20 milhões. Batista, 6.574.590 que se declaram batistas aqui no Brasil. Tá? A gente fala uma diferença muito grande, irmãos. Está falando aqui, na verdade, 300% de diferença. Olha e aí o que eu estou trazendo para os irmãos? Olha a força do operar do Espírito Santo na conversão de almas. Uma igreja pentecostal que acredita na manifestação do Espírito Santo, que não resiste à manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, que acredita na variedade de línguas, que acredita nos dons ministeriais, nos dons de cura. Olha o crescimento expressivo da Assembleia de Deus. A Batista, depois o Adventista, 1.793.070 Adventistas. A Presbiteriana, 1.195.380.000. Metodistas, 340.938. E a Congregação, 109.591. A gente fala uma escada bem expressiva, né? Em relação à família denominacional, aqueles que aceitam a Jesus Cristo e que se tornam membros de uma igreja. Agora eu procurei para mostrar para os irmãos e isolei a Assembleia de Deus em relação às décadas. Olha que interessante, meus irmãos. Olha o crescimento da Assembleia de Deus em relação às décadas. Tá? Olha o poder do Espírito Santo no nosso país, através dos trabalhos desenvolvidos pela Assembleia de Deus. Uma igreja centenária já. Observa, em 1990, meus irmãos, estamos em 3 décadas. Tínhamos 2.439.763 membros. Em 2000, 8.418.140, meus irmãos. A gente está falando de quase 400% de aumento em 10 anos. Olha, observe, irmãos, o que a gente está falando desse trabalho de estar indo nas ruas,
desse trabalho de estar pegando o microfone, fazendo culto ao ar livre, desse trabalho que os irmãos fazem nas residências, pregar o evangelho, entrar lá nos lares, falar que Jesus é bom, fazer oração, de ir visitar os enfermos, os pastores que estão indo visitar os enfermos, que vão visitar as famílias. Olha o impacto, meus irmãos, olha, e ó, vamos pontuar um ponto muito interessante das igrejas, pelo menos que eu vejo, né, não posso trazer como dado oficial, mas vou falar do meu ponto de vista observacional. A nossa igreja ela não desenvolve trabalhos, por exemplo, nas mídias, na televisão, né, nas rádios. A gente não vê isso. Eu particularmente não tenho um canal da rede aberta da Assembleia de Deus, né? Então o potencial de crescimento que esse tipo de trabalho tem, tá? Recentemente saiu uma estatística, eu acabei nem colocando para os irmãos, mas que mostrava assim, um trabalho de evangelismo e que tinha grandes resultados, né? Então, o evangelismo através de televisões, do ponto de vista de conversão, é o que menor tem resultado. As pessoas não se convertem assistindo televisão, né? O que tem o maior resultado é o evangelismo pessoal. E como que é o evangelismo pessoal? É quando você vai evangelizar o teu amigo. Quando você evangeliza seu primo te evangeliza, no teu meio familiar, é esse tipo de evangelismo que dá resultado, que é o evangelismo mais presencial, né? Não à distância, é o corpo a corpo. É você pregar o evangelho, mas também dar a oportunidade da pessoa te perguntar coisas que você possa estar esclarecendo, e ela interagindo e ela desejando buscar na Bíblia Sagrada o conhecimento e transformando a vida dela. Tá? 2010, meus irmãos, de 12.314.410 crentes da Assembleia de Deus. Tá? E 2014, que é o último dado que a gente tem, 20.321.000 de crentes da Assembleia de Deus. Com certeza nós temos muito mais que isso. Se a gente pensa nessa crescente aqui, ó, a gente pode pensar que se manter essa curva estatística, a gente estaria aí para uns 28 milhões mais ou menos no mínimo, indo para 30 milhões de crentes só da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Tá? Missões se faz. Olha, isso aqui a gente pensa assim quando a gente fala tríade, né, de missões, né? Principalmente, aqui entrou com as igrejas que enviam, né? Mas assim, olha, missões se faz com os joelhos dos que oram. Isso aqui é base fundamental. Quando você pensa em missões, isso aqui é fundamental. Com os joelhos dos que oram, ó, com os pés dos que vão, com as mãos dos que dão. Com as igrejas que os enviam, né? Mas, observa, meus irmãos, a importância de oração. Saiu uma estatística missionária que perguntaram para os missionários, olha, no campo missionário o que você mais precisa, o que vocês precisam da igreja no campo missionário? A maioria foi unânime dizer, a gente precisa primeiro que a igreja ore muito pela gente. Então, observa, primeiro olhar do missionário no campo não é em relação a outras coisas, não é em relação à questão de financeira que realmente é necessário, mas é principalmente na oração. Olha, orem pela gente, porque o missionário sabe, reconhece que ele só vai ter, que os objetivos só vão ser alcançados pela ação do Espírito Santo. Que a conversão só vem pela ação do Espírito Santo, que é o Espírito que convence, que é Deus, através da oração, que desfaz as barreiras, os obstáculos, e através da oração. Por isso que a gente tem que pensar e refletir assim, olha, será que a igreja está orando? Ponto, não estou dizendo nem que sim nem que não. Mas uma coisa eu acho interessante a gente pensar, precisamos intensificar a oração, porque os dias estão mais trabalhosos. Estão se levantando muitas ideologias, filosofias e tantas outras coisas, distorção de princípios morais, e a igreja não pode estar dormindo frente a isso, né? Eu estou dizendo que está, mas uma coisa é certa, precisamos intensificar a oração, tá bom? Ó, com os pés dos que vão, né? Como ouvirão se não é quem pregue, né? Como pregarão, e com as mãos dos que dão a oferta missionária. Aqui na nossa igreja, meus irmãos, a gente tem nosso costume de levantar ofertas missionárias, principalmente nos cultos de Santa Ceia, né? Então a gente faz o levantamento de oferta missionária, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, a gente está muito deficiente nisso, viu? E quando eu falo isso, eu não estou falando a gente da Assembleia de Deus, a gente da Assembleia de Deus também, mas a estatística que saiu recentemente mostrou que o cristão contribui com a oferta missionária R$1,30, meus irmãos. R$1,30 por dia? Não. Por semana?
Não. Por mês? Não. Triste realidade. R$1,30 por ano. Meus irmãos, é muito pouco. É muito pouco. Precisamos melhorar essa contribuição. Precisamos conscientizar a igreja em relação à importância de contribuição de oferta missionária. Tá bom? Isso é importante. Quem está na frente dos trabalhos, como eu estou também, os pastores, eu sei que eles sempre têm se empenhado muito em pedir ajuda da igreja nesse sentido, né? Pedir apoio da igreja nesse sentido, em relação à contribuição missionária, porque se faz necessário. Essa é uma triste realidade, meus irmãos. Tenho vergonha de dizer isso para vocês, mas é verdade. Nós que fomos salvos por Jesus Cristo. Meus irmãos, façam uma introspecção entre vocês aqui. Jesus em algum dia, em algum momento, deixou de nos abençoar do ponto de vista financeiro? Posso dizer, meus irmãos, até que o Senhor tem me sustentado muito bem. Muito bem. Então, quando eu penso R$1,30 por ano, é de se preocupar. Tá bom? Jesus não nos tem desamparado. Nós temos, sim, enquanto igreja, desamparado nesse ponto de vista de contribuição os missionários em campo. Tá bom? É um momento de conscientização, né? Tá bom, meus irmãos? Eu acredito que através de vocês que estão aqui, a gente consegue avançar também nesse ponto, tá? Meus irmãos, vou mostrar algumas fotos para vocês dos evangelismos que nós temos desenvolvido. Eu estou para acabar já, tá, meu irmão? Os evangelismos que nós estamos desenvolvendo aqui no setor 34, tá? Então, olha que interessante, meus irmãos. Esse evangelismo que aconteceu na congregação do Boa Vista. Meus irmãos, a igreja acabou a escola dominical, a igreja inteira veio para a rua evangelizar. Olha que maravilha! Ó, o nosso irmão Samuel aqui, ó, já saiu com o microfone anunciando o evangelho. As pessoas que passam na rua estão ouvindo. As pessoas que têm em casa estão ouvindo o evangelho. Estão vendo a igreja dinâmica. Os irmãos, a gente estava conversando aqui, né, o irmão de Vinícius falando assim, olha, o evangelho, quem vai pregar a palavra, o primeiro ponto é a sua postura, a sua prática, a sua obra, o que você está fazendo. Né? As pessoas estão vendo a igreja na rua. As pessoas veem a igreja na rua para falar que Jesus Cristo é amor. Em meio a tantas desonestidade, em meio a tanta dificuldade, onde não se há mais esperança, não se pode acreditar nos líderes governamentais, de tanto escândalo que se tem, você vê uma igreja falando que Jesus Cristo é a solução, olha, para estremecer as estruturas. É um choque de pensamento, de ideias, né? Muito interessante. Olha aqui, meus irmãos, quantidade de crianças nas ruas, ó, louvando o nome do Senhor Jesus. Criança evangelizando, meus irmãos, ó, na rua, fazendo a obra, tendo oportunidade, senhoras, muitas vezes com limitações, com dificuldade de andar, com dor, meus irmãos. As irmãs muitas vezes vão com dor evangelizar, mas não deixa de ir. Por mais que você pense e fale assim, não, meu irmão, se estiver muito difícil, não vá. Não deixa de ir, meu irmão, porque ela sabe quem que salvou ela. Ela sabe quem mora no coração dela, né? Olha que interessante. Aqui, ó, culto nas praças, muito comum. A igreja Assembleia de Deus cresceu dessa forma, fazendo culto nas praças. Vocês viram, meus irmãos, o gráfico que eu mostrei do crescimento da Assembleia de Deus? Aí você vem aqui e fala assim, olha, mas na rua, né, nas praças, é aqui que a igreja cresceu e continua crescendo. É aqui que os nossos irmãos, Bíblia, panfleto, se reunindo, mostrando o sentido da eclésia, que é tirado para fora, a igreja na rua, fazendo a obra do Senhor. Nossa, aqui, meus irmãos, a gente vai sair para evangelizar enquanto o pessoal jogando na rua com a latinha de cerveja, com latinha de pinga. Isso aqui, ó, nosso irmão aqui evangelizando. Não tem problema, a gente entra assim, a gente leva o panfleto, fala de Jesus, prega, ó, entrando dentro das residências, fazendo oração para quem não é crente, orando. Meus irmãos, você não tenha dúvida que isso aqui tem resultado. Na hora, para quem está desenvolvendo essa obra, às vezes a pessoa não fala nada, você não vê um resultado, mas essa pessoa que recebeu uma oração, você não deu dúvida que a semana dela foi muito melhor. E ela sabe que foi porque Jesus entrou na vida dela, através da oração desse irmão aqui. Interceptando no meio da rua, ó. Aqui, ó. E olha, rapaz, agora vocês acreditam, agora que eu percebi que aqui é próximo de onde eu moro? Maravilha, hein? Olha, eu moro nesse prédio aqui. Eu acho que é esse prédio aqui que eu moro, mas tudo bem, meus irmãos. Mas que bênção. Ó, pregação. Possivelmente aqui são nossos irmãos Jardim, se eu não estiver errado, Jardim de Abril.
Mas ó, chegando interceptando as irmãs, ó, elas pararam, as irmãs, ou melhor, as pessoas, os transeuntes, elas pararam para ouvir o evangelho, certo? Para esse trabalho está sendo desenvolvido, a igreja inteira está convidada. Meus irmãos, é um microfone. Vocês não têm noção como isso aqui tem sido muito importante. Tem pessoas que você vê que não vêm na rua, mas abrem a janela de casa e fica lá na janela, debruçado, ouvindo, e as lágrimas pingando. Nesse tempo de pandemia nós não paramos, irmãos, nós só não fomos quando, por força do governo do estado, nos resistiu mesmo. Porque, enfim, se entendeu que era necessário, a gente respeita, a igreja tem que respeitar isso. Porque a igreja tem que dar o exemplo. Mas quando liberou, meus irmãos, olha, a gente já estávamos nas ruas. Aqui, ó, os irmãos pregando o evangelho nas comunidades. Aqui, ó, irmãos, trabalho de discipulado, ó. O irmão Edmilson falou da importância de discipulado. Quando a gente evangeliza, a pessoa aceita Jesus, ela vai para a igreja, precisa ter continuidade vamos pôr assim, de assistência, né? A gente não falou do hospital, foi uma analogia muito bem colocada. Você vai lá na rua, resgata a pessoa para Cristo, quando ela chega no hospital, ela precisa ter atendimento, tá? Precisa ser tratada, curada, né? E sair lá de alto para dar glória no nome de Jesus, tá? Olha aqui, meus irmãos, ó, pregando aqui nas praças, orando, as pessoas estavam bebendo corotinho, que fala, meus irmãos? Corote, bebida alcoólica, com hálito etílico, pessoas que estavam ali com a sua parte psíquica totalmente alterada, mas estão recebendo a pregação. São pessoas que ninguém chega perto deles. A sociedade não chega perto, mas a igreja chega, porque se Cristo estivesse lá, Cristo ia estar perto deles. Já são essas pessoas que Jesus ia transformar também. Aqui a igreja na rua, nosso irmão fazendo um trabalho, olha a igreja com violão, instrumento musical. Mas, irmão, nós temos uma comissão de evangelismo musical, são alguns músicos que se organizaram. Inclusive o Geilson aqui da Madalena faz parte, nos ajuda ali fazendo até coordenação. Os irmãos, quando tem evangelismo, eles estão. Amanhã vai ter músico. Leva bateria, teclado, violão, guitarra, baixo na rua para tocar, para louvar o nome do Senhor Jesus. Olha para vocês verem. E a gente teve, olha, quando a gente começou a montar que está caminhando, quando a gente começou a montar pensar nesse departamento de musical, envolver os músicos, alguns foram muito favoráveis, outros vieram falar assim, olha, esse negócio não é para mim porque eu não nasci para tocar na rua, evangelizando. O que nos faz, embora seja uma palavra assim, a gente fica um pouco chateado porque a gente tem o amor à obra de Deus, o amor à palavra do Senhor. E sabe também a gravidade do que você está colocando, né? A gente fica preocupado como que o irmão está do ponto de vista de cristão, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Aqui, ó, meus irmãos, as pessoas saindo para ouvir o Evangelho. Falam para ouvir o amor de Cristo. Muitas vezes começam a louvar aqui, desviados. A igreja está alcançando, nós estamos lá. Nós estamos tendo cada batismo, meus irmãos, nós estamos tendo crescimento aqui no nosso setor, o ministério está tendo crescimento. Esse setor aqui, se eu não estiver errado, nós encaminhamos 68 para o batismo na semana passada. Tá? E dentre essas pessoas tínhamos novos convertidos. Tá? Meus irmãos, trabalhamos aqui à frente de culto de conscientização missionária. Coral Macamba, ó. Os irmãos angolanos que foram salvos por Jesus Cristo desenvolvendo a obra. Né? Aqui, ó, culto de conscientização missionária, igreja cheia, meus irmãos, envolvida com missões, as bandeiras colocadas, orando para as igrejas perseguidas, né? Trabalho de teatro para conscientizar a igreja sobre a importância de missões. Olha que interessante, meus irmãos. Culto de conscientização missionária, vida se entregando a Cristo. Vida se entregando com lágrimas ao Senhor Jesus Cristo. No culto de conscientização missionária, Jesus salva. A gente vem com uma palavra às vezes muito projetada, muito crente, vamos falar assim, né? Um linguajar nosso, porque é um culto de conscientização missionária, é um culto para a gente falar para crente se despertar, para crente pensar em missões, ser um missionário, pensar em se aprofundar na palavra de Deus, se preparar porque Deus pode te usar, cooperar financeiramente. Aí você vem com uma palavra dessa de conscientização missionária, uma pessoa que não é crente sente a presença de Deus e se entrega. Não entendeu nada que você falou,
mas sentiu a presença de Deus e isso foi o suficiente para fazer ela ir lá na frente aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Quando eu aceitei Jesus foi a mesma coisa, eu não entendi nada do que o pastor pregou. Era Bíblia, eu não sabia o que era a Bíblia, não sabia, mas Deus tocou no meu coração. Eu fui lá na frente aceitar Jesus. E eu estou aqui por bondade de Deus, fui discipulado, né? Estou aqui fazendo a obra do Senhor por bondade e misericórdia. E eu glorifico a Deus que a igreja me ajudou. Olha, eu estou aqui hoje com os irmãos, né? Faço parte da igreja. Mas se não tivesse pessoas envolvidas com missões, envolvidas com evangelismo, eu não sei o que seria de mim se Deus não levantasse essas pessoas. Eu estou aqui e Deus vai levantar os irmãos também. Ah? Meus irmãos, o pastor Paulo, olha, meus irmãos, poderia me eximir de falar do pastor Paulo, poderia não falar dele, né? Mas o pastor tem sido uma pessoa muito maravilhosa no nosso departamento. Tem ajudado muito, muito, tem estado na frente. Fomos evangelizar, meus irmãos. Olha, eu vendo o pastor Paulo entrar dentro do bar para falar que Jesus salva, que Jesus cura. Olha, uma coisa ímpar, viu? Não tinha visto ainda. Mas também não tinha visto, não é porque os outros pastores não fazem, os outros pastores fazem, porque eu estou nesse contexto agora, né? De missões. Mas foi muito feliz, pastor Paulo. Os irmãos fazem movimentos lá pedindo dinheiro no grupo de missões. Olha, a gente vai comprar cobertores para levar para os moradores de rua. O pastor Paulo é o primeiro a ofertar. Meu irmão, faça o Pix, manda lá, dá a contribuição dele. Então o pastor é um exemplo e como nós estamos, graças a Deus, conseguindo avançar, com certeza é com o apoio do nosso pastor. O pastor ele tem um coração missionário. Um coração missionário. E nosso setor, graças a Deus, está crescendo. Né? Fala um pouquinho, meus irmãos, da Espanha. Olha, meus irmãos, olha que interessante isso aqui, ó. Missões na Espanha. Nós temos 2 missionários que saíram do nosso setor para fazer obra na Espanha. Né? Então o pastor André, que é casado com a irmã Martina, e nós tivemos o pastor Edson e a irmã Sará, que foram fazer o trabalho missionário na Espanha. E eu estive conversando com nossos irmãos, e você imagina, os irmãos, algumas pessoas chegaram até a dizer assim, olha, mas fazer a obra na Europa, é um lugar tranquilo, um lugar bom, vem para a África, para o sertão do Nordeste, um lugar difícil, né, onde tem pobreza. Meus irmãos, olha a realidade da Espanha. 8.095 cidades na Espanha. Desses 8.095, 7.540, 93% não possui igreja evangélica. Exatamente. Meu irmão, precisa ou não precisa de missionários? Precisa ou não precisa do evangelho? Urgentemente. Urgentemente. Europa, urgentemente. Se entrega ao islamismo. Cada vez mais. Então, missões, Deus não olha a condição social. Se a pessoa é pobre, Ele quer salvar. Se a pessoa é rica, é pobre espiritualmente, Deus quer salvar. Precisa de missionários lá na Espanha. O senhor colocou destaque os percentuais da Alemanha, o Sim. berço do protestantismo, Sim. que em queda, né, nem aparece, nem é um número relevante, que é um país extremamente necessitado também. Você vê que a Alemanha ela tem, do ponto de vista de população protestante, ela entra ali no 5º lugar. Mas quando você pega em termos de porcentagem por população, ela nem aparece. Meu Deus. Né? Ou seja, realmente a gente precisa orar pela Espanha. Alguma coisa está acontecendo lá que não estão aceitando Jesus na Espanha. Na Espanha não, na Alemanha. Né? Então olha aqui os nossos irmãos, ó. Pastor André, irmã Martina, vieram recentemente no nosso setor. Olha, pastor Edson, irmão Sarac, novos convertidos, pessoas lá que são espanhóis aceitando a Jesus Cristo. Glória a Deus. Se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Olha aqui, meus irmãos, vocês veem. Eu conheço ela. Não é uma missionária? Essa aí? Essa aqui? É. Sim, nossa irmã do Sarac, pode mostrar. Meu irmão, essa irmã era do nosso setor. E essa irmã desenvolveu um trabalho de evangelismo, assim, meu irmão, olha, evangelizava em todo momento, em todo lugar. Ela saía na rua, estava evangelizando, ia na padaria evangelizando. A irmã que evangelismo, missões estava no coração dessa irmã, junto com o pastor Edson, né? E estão na Espanha, fazendo um trabalho missionário. Deram uma passagem pela Índia e depois foram para a Espanha. Assembleia de Deus, se é assim que você diz, Santa Ceia, olha, pessoas que desceram as águas batismais, recebendo seus certificados, participando da primeira ceia do Senhor. É trabalho missionário, meus irmãos, é trabalho que Deus levantou os irmãos para fazer e está dando resultado. A igreja está crescendo. Olha o número de irmãos
descendo as águas batismais. E não importa se vai ser em piscina, se vai ser rio, não importa, tendo água e crendo no nome de Jesus Cristo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a tua confissão de batismo, desce as águas batismais e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém, meus irmãos? Amém. Que bem, só aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Tem choro, irmão? Tem choro, é difícil. É andando, levando a preciosa semente, mas vai voltar com alegria. Jesus fala aqui, ó, Deus fala aqui, ó, sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos. Amém, meus irmãos? Eu acho que a gente já deu horário aí, né? Rodrigo, posso fazer uma observação? Meu irmão, pode. Na questão da contribuição. Para que todos nós venhamos a estar cada vez mais engajados nesse projeto. Matéria de missiologia, aqui a gente está tentando trabalhar o suporte teórico, mas é necessário, imprescindível, que esta prática acompanhe o teórico. Ok? Então o teórico para a gente analisar e o prático para a gente agir. Que o Rodrigo encerre com a oração. Amém, meus irmãos, vamos orar. Pai eterno que estás no céu, Senhor, nós queremos te adorar neste momento, Pai, nesta oração, pela oportunidade, Senhor, de nos reunirmos aqui à noite, para falarmos, ó Senhor, da Tua Palavra, porque a Tua Palavra foi falada aqui nesta noite. Falarmos de missões, porque missões estão no Teu coração, Senhor. Ó Deus amado, falarmos da realidade missionária, Senhor. Ó Deus querido, dos países, do nosso mundo, Senhor. Deus, nós queremos te adorar, Senhor, e pedir que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ajudando a avançar, Senhor, na obra missionária, Senhor, para que mais pessoas possam ouvir a Tua Palavra, para que mais pessoas possam aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, meu Senhor. Ó Deus, levanta os meus irmãos que aqui estão comigo nesse momento, Senhor, como grandes evangelizadores, Senhor, como pessoas que vão pregar com autoridade, na presença do Teu Espírito Santo, que vão apresentar almas para o Senhor, Pai, que vão terminar esse curso de missiologia, de teologia, Senhor, ó Deus, como instrumentos em Tuas mãos em favor da obra do Senhor, Pai. Ó Deus, continua a abençoar o irmão Edmilson, Senhor, que tem, ó Deus amado, se colocado na Tua disposição, ó Deus amado, para poder ensinar a Tua igreja, Senhor, ensinar o Teu povo, Senhor, ó Deus amado, continua abençoando, supre, meu irmão, tudo que for necessário, ao pastor desta igreja, ao pastor Alvino, Senhor, continua abençoando o ministério do Teu servo, confirmando os passos do Teu servo, Senhor, em tudo, Pai, é que nós te pedimos e agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, muito obrigado, Deus continue abençoando, presbítero.